Por que eu não me sinto amada? Eu sou a Jaqueline, uma filha amada do Pai. E por anos eu me senti assim. Até que eu encontrei o Celebrando a Vida. E hoje eu consegui vencer a rejeição. Meu nome é Cristiane, sou uma filha amada do Pai. Por muitos anos em minha vida, vivia preocupada com o meu futuro, o que seria de mim amanhã, o que aconteceria comigo amanhã. Mas eu conheci o Celebrando e hoje eu venci a ansiedade. Como viver em paz sem controlar tudo? Meu nome é Juliana, eu sou uma filha amada do Pai. Por muitos anos eu vivi querendo controlar tudo, né? À base da ira, do grito, da pressão e ferindo e magoando pessoas. E quando eu conheci o Celebrando, ele mudou a minha vida. E eu venci a ira. Porque eu não sei o meu valor. Eu sou Andresa, uma filha amada do Pai. Por muitos anos eu não entendia o meu verdadeiro valor para Deus. E quando eu me comparava com as pessoas ao meu redor, sempre me sentia inferior. Mas hoje, através do Celebrando a Vida, eu posso dizer que eu sou uma filha amada e eu venci a baixa autoestima. Meu nome é Adriana e eu sou uma filha amada de Deus. O Celebrando é um programa de 12 passos e 7 princípios. Bem-vindo ao Celebrando a Vida. Boa noite, Shalom. Nós estamos de novo aqui, mais uma noite no Celebrando a Vida. Meu nome é Adriana, eu sou uma filha amada de Deus, em recuperação nas áreas da ansiedade, impulsividade, dependência alimentar, emocional, codependência emocional e dependência também no trabalho. E eu tenho vivido um dia de cada vez. Já estou nos 5 anos, o 5º ciclo do Celebrando. No Celebrando, nós fazemos algo muito interessante. Nós partilhamos. Há um grupo de partilha, onde nós falamos aquilo que está doendo a nossa alma, e nessa partilha nós ouvimos o outro. E quando nós ouvimos o outro, nós identificamos que nós não estamos sozinhos. Também no Celebrando a Vida nós fazemos o inventário. O inventário nós lemos para uma pessoa da nossa confiança, que é o nosso parceiro de prestação de contas. O Celebrando é algo revelador da parte de Deus. Nós elegemos Jesus como nosso poder superior, oramos a oração da serenidade e, através dos 12 passos e dos 7 princípios, nós vamos caminhando um dia de cada vez, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez. E hoje nós estamos aqui na casa do Senhor. O que acontece na casa do Senhor também acontece na sua casa. Estamos muito felizes, porque todos os dias nós temos algo maravilhoso aqui. Por isso, nos siga nas mídias sociais. Cada noite você tem algo para abençoar a sua casa. Amanhã nós teremos o nosso apóstolo, que vai estar aqui às 19 horas, pregando uma palavra de vida e de autoridade. E ao meio-dia ele também faz o esconderijo do Altíssimo. Eu estou vendo a sombra do esconderijo do Altíssimo e você também, para ser uma bênção, porque toda palavra, lá em Salmo 91, nenhuma praga chegará na tua casa e nem mortandade que assola ao meio-dia. Estamos felizes porque o Senhor tem nos abençoado. E hoje nós vamos falar com uma pessoa incrível. Essa pessoa, ela é pastor, ele é, né? Pastor. Ele é professor de história, ele é doutor honoris causa. Ele tem tantas coisas que ele faz, um influencer digital. Ele é uma bênção, mas ele é líder também da intercessão da igreja. E nós pensamos nele para falar sobre
as notícias, a mídia, todos os segmentos que regem esse mundo através da comunicação. Conosco hoje o nosso querido, amado pastor Rodrigo Matias. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, pastor Adriano. Tudo bem? Tudo bem. Quero saudar também e declarar boa noite para todos aí que estão nos assistindo. Sim. É um privilégio estar aqui nesse programa com uma pessoa que eu amo demais. Também te amo muito. Eu não tenho problema nenhum de falar que eu amo a vida da pastora Adriana, que é uma pessoa que já há décadas, né? Muito estamos tempo juntos já. E é um privilégio estar aqui. Sim. Pastor, fala um pouquinho sobre você, o que você faz, o que você está fazendo ultimamente, dá aí para as pessoas já conhecem você, mas existem algumas que podem não conhecer. O que você faz, o que você é formado, fala para nós. Bom, meu nome é Rodrigo, como a pastora Adriana falou. Oi, Rodrigo. Gostei dessa questão, sou filho amado de Deus, muito legal, do Pai. A minha formação... Eu tenho algumas formações, mas eu sempre gosto de sintetizar o seguinte. Sou formado no ensino médio em técnico em química. Trabalhei durante muitos anos como técnico em química. Depois fui para a faculdade, fiz estudos sociais com formação de história. Inclusive, a minha turma foi a última turma de estudos sociais, porque depois, hoje, se você quiser estudar, você ou faz história ou faz geografia. É verdade. Então, agora, a minha turma foi a última turma de estudos sociais. Legal. Me pós-graduei, sou especialista também em História do século XX. Sim. E tenho alguns títulos de doutor honoris causa em algumas áreas. Mas o que eu gosto mesmo e que eu tenho seguido é o título de honoris causa em Teologia e em Filosofia. Sou coordenador também de uma faculdade, a FATEF, Faculdade Aplicada de Teologia e Filosofia, que nós temos trabalhado com vários cursos, tanto reconhecidos pelo MEC, também cursos livres. É verdade. E tem a minha empresa de consultoria, a RMS Consultoria e Treinamentos, onde nós já trabalhamos aí desde 2012. Sim. E trabalhando aí junto com prefeituras, ONGs. Atualmente, por causa da pandemia, nós transferimos todos os nossos cursos agora na modalidade online. Inclusive, você esteve com a gente no último curso. Eu sou aluna da FATEF. De programação neurolinguística, curso extraordinário que a gente fez. Então, estamos atuando aí nessa área e buscando também auxiliar as pessoas durante essa pandemia, tanto na área de ensino quanto na área eclesiástica também. Pastor Rodrigo, olha só, a Ana perguntou até que ponto o uso das mídias sociais é saudável? Vamos lá. Antes de falar qual que é a base realmente da mídia, eu preciso explicar alguns conceitos. Deixa eu falar com você algo. Existem dois conceitos que eu acho muito interessantes que as pessoas muitas vezes não entendem, que é o QI e o QE. O que é o QI? O QI é o coeficiente de inteligência, que durante muitos anos foi usado como padrão em escolas, universidades, para medir ali a sua qualificação. Isso já mudou. E o que é o QE? Que é o coeficiente emocional. E por que isso é importante? Para a gente poder entender com a mídia. Durante muitos anos nós fomos ensinados, inclusive a palavra formar, quando a gente acaba de estudar, você se gradua, né? Você pega o seu diploma, você se forma. Por que você se forma? Porque você é colocado na forma. Uau! A etimologia da palavra formatura vem de pôr na forma. Então, você entra numa instituição de ensino, seja ela qual for, privada, pública, para você ser literalmente colocado numa forma. E, durante anos da sua vida, você é colocado para que você valorize e que você busque mais a questão do QI, que é o coeficiente de inteligência, que tem mudado durante muito tempo. Quando a gente fala de mídia, a gente precisa entender que a mídia não está nem aí para o seu QI. O que ela quer entender em você é o que mexe com as suas emoções. Ela está valorizando muito mais o seu QE. Muito forte. Inclusive, as empresas hoje, elas têm buscado pessoas que não somente têm um QI elevado, mas têm também um QE elevado. Porque não adianta nada, por exemplo, você ter um engenheiro muito bom, altíssimo nível, que, enfim, vai trabalhar numa determinada área, mas não consegue se relacionar com seus colegas de equipe. Alguém fala assim, não vou fazer, o cara, não vou fazer, eu vou embora também. Então, tem um coeficiente de emocional baixo. Qualquer coisa que a pessoa fala com ela, fala alguma coisa contrária, ela não vai gostar, isso é complicado. Por que eu falo sobre isso?
Porque a mídia entende isso. Olha, A mídia quer entender e trabalhar, ela já entende e quer trabalhar nas suas emoções. Rodrigo, a Márcia mandou uma pergunta, veio do Instagram. Como e quando eu consigo perceber que as mídias sociais estão me causando danos emocionais? Ótimo, gosto disso. O que a gente tem que entender? Tudo que você vê, tudo que você assiste, mexe com o seu cérebro. Por que você tem que entender sobre isso? Você sabe que as informações do nosso cérebro são dadas pelas sinapses. Então, tudo que você vê, há uma comunicação entre seus neurônios e tem ali como se fossem correntes elétricas passando. E por que isso é importante para a gente poder responder essa pergunta? Porque quando você vê uma imagem, você literalmente está aumentando o fluxo de informação das suas sinapses. Sim. Por exemplo, você gosta de comer. E o seu cérebro sabe disso. Essa é verdade. A Adriana gosta de comer. Gosto. Então você está lá vendo um filme de ação. O seu cérebro vai ver, bacana. Vai ver um filme de carros. Seu cérebro, beleza. Agora, quando vê um filme que tem alguém cozinhando, o seu cérebro, opa, você gosta disso. É aguça. E aí aquilo vai aumentar. Então, em cima dessa pergunta, a gente tem que entender o seguinte. Lembra do QE que eu falei? Do coeficiente emocional? Todos os programas são feitos para mexer exatamente com isso. Para pegar o maior público e mexer com o maior índice de pessoas nessa área emocional. E o índice é muito grande. Por exemplo, uau, que coisa. Você já parou para pensar, falei de comida aqui, lembrei. Você já parou para pensar quantos programas de culinária tem? Acho que são os que... Não vou falar nome para a gente não dar ibope pro povo. Culinária e má notícia. Porque as pessoas gostam e isso instiga também um instinto primal do ser humano. Por isso que você vê tanto programa de culinária em diversos canais, falando sobre diversas coisas, inclusive nos canais pagos. Se você for assistir, por exemplo, não vou falar nome aqui para a gente não dar ibope pro povo. Sim. Fica ruim, né? Porque a gente pensa no nome, mas a gente não vai ficar dando ibope pro povo. Mas tem essas questões desses canais. Por quê? Porque eles sabem que as pessoas querem aprender sobre isso. Sim. Eu me lembro de um desses programas que virou um reality. Literalmente, virou um reality show de culinária, porque as pessoas querem aprender mais sobre comer. E por quê? Porque quando você fala de comida, você está saciando, lembrando centros de prazer no seu cérebro. Sim. Então, por isso que a mídia começa a injetar muito mais. Entendi. Porque você está sendo estimulado, você está querendo consumir, e eles estão querendo colocar mais coisas sobre sua vida. Olha só. Rosângela Oliveira, boa noite, a paz, a Neuza Diório, Márcia Ribeiro. Boa noite, pessoal. A Mauri Menezes, Shalom, Vera Lúcia, a Vilma, a Tatiana, que você conhece bem, Ferreira Sampaio. Minha esposa. Boa noite, tema muito bom nessa noite. A Márcia Brum, boa noite. Dilcé, Ismara, Regina, Carmen. E tem aqui uma pergunta também. Muito interessante aqui, mas daqui a pouquinho eu vou falar essa pergunta, mas o Ramon Infante está mandando um abraço para você, ele que é de Mendes. Isso mesmo, também pessoas lá de Vassouras mandando um abração para você, para mim também. E o manto, hoje vai ser manto nesse Celebrando a Vida, lá de Fortaleza, a Aline Barras. Muito obrigada a todos que estão falando aqui com a gente. Rafael Ivantes. Muito bem. Olha só, uma pergunta interessante aqui, que a gente está dentro do que você falou. Como blindar nossa mente contra as influências negativas das mídias sociais? Excelente pergunta. O que nós temos que entender? Como eu disse, existe a questão do coeficiente de inteligência e o coeficiente emocional. Vou até anotar isso aqui. O que você precisa entender? Você precisa entender o que mexe com você. Você precisa compreender que tipo de coisas atraem você e que tipo de coisas você não gosta. Por que isso é importante? Porque a partir daí você vai saber qual gatilho evitar. Gatilhos. Por exemplo, o que são gatilhos? Existem gatilhos mentais que a mídia aciona constantemente. Por exemplo, você já viu um telejornal? Quando tem uma tragédia,
o telejornal nunca anuncia a tragédia. Ela fala, morreram tantas pessoas. Sim. Sempre assim. Por quê? Morte aciona gatilhos na nossa mente. Você pode ver, isso não é só na mídia televisiva, isso acontece com a mídia impressa também. Por isso que você vai sempre ver, ele fala assim, sobre a morte do que o fato em si. Por exemplo, aconteceu um acidente, e nesse acidente morreram, não sei, 5 pessoas. Eles sempre vão falar, 5 pessoas morreram no acidente. Nunca, um acidente morreram 5 pessoas. Por quê? A morte é o gatilho. A morte é o então, gatilho. nós temos que entender de que você precisa compreender o que aciona gatilhos na sua mente. O que você gosta? O que você... o que te dá prazer? O que tipo de coisa que você gosta de assistir? Porque você vai começar a perceber que quando você entender o que você gosta, você vai entender quando os gatilhos são acionados. Por exemplo, eu gosto muito de ficção científica. Sim. Diversos, seja qual for, filmes e algumas outras coisas. Então, o que acontece? Para mim, esses canais de filmes pagos é um perigo. Por quê? Toda vez que tem um filme de ficção científica, e hoje o mundo tem colocado muitos filmes de ficção científica, de super-herói, de espaço e de outra coisa, o que acontece? Apareceu aquilo, pum, aciona um gatilho. Aciona na sua mente. E eu vou ficar preso naquilo. E tanto é que hoje eu já tenho um costume, é um costume meu, que eu só ligo televisão final da noite, não assisto de dia. Por quê? Eu não gosto de assistir muita rede paga. Perdão, rede aberta. Já tem anos que eu não assisto rede aberta. Uhum. Por quê? Quando eu ligo a televisão e passa alguma coisa que é um gatilho meu, eu vou lá. Esse dia estava passando um filme, que eu não vou aqui falar, né, porque ficar dando ibope, mas o filme é uma sequência de 3 filmes. E aí, o raio da televisão sabe disso. Você viu os 3. Exato. Também faço isso. Então, cada filme 2 horas, a gente fica 6 horas. Por quê? Um gatilho mental foi acionado. Então, para proteger, o que você tem que entender? O que aciona gatilhos em você? Você tem que saber o seguinte, o que você gosta? Para quando você vê algo, assim, eu gosto disso. Você se proteger. Quando você fala sobre gatilhos, existem gatilhos que são bons também, né? São coisas boas também, né? Até vou lançar uns gatilhos aqui agora, ó. São notícias boas. Aqui na igreja nós temos a visita online. Sempre um pastor, uma pastora pode fazer uma visita na sua casa através do celular. Você precisa mandar uma mensagem nesse número que está aparecendo e aí você solicita uma visita, que é uma bênção para nós. Essa visita online reconforta o nosso coração. Também nesse mês de maio nós temos um projeto de 1000 cestas básicas. Algumas pessoas estão vindo aqui e dando uma oferta de R$80 para abençoar com essa cesta. Ou estão trazendo os alimentos. Você que quer fazer isso pode vir qualquer dia aqui. Todos os dias nós temos pastores de 8 da manhã às 20 horas. Então você tem a sua presença aqui registrada por um pastor, ele vai orar por você, ele vai estar com máscara, você vai passar álcool gel, nós vamos orar com um espaço, não pertinho, não podemos abraçar, mas você pode abençoar a casa do Senhor fazendo isso. Eu quero falar também uma coisa muito interessante. Nós estamos aqui também entrando, a partir do finalzinho de maio, nós vamos entrar em algo muito interessante que vai ser o Pentecostes, não é mesmo? E aí nós teremos um tempo maravilhoso e o tema é Dunamis. E nesses dias nós seremos abençoados com poder, com glória, com unção e muitas coisas que você tem vivido como ansiedade vai ser jogado por terra em nome de Jesus. Pastor, olha só. Tudo que você falou sobre esses gatilhos, aqui no Celebrando a gente trabalha muito a questão da ansiedade. Eu, por exemplo, eu faço um grupo de apoio da ansiedade. Qual é o nível da ansiedade que acontece em mim? Não é de ficar roendo unha, não é de ficar andando para um lado para o outro, não é de ficar batendo a perna, é de ter muitos pensamentos na minha cabeça ao mesmo tempo e uma euforia. SPA, síndrome do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado. Como que a mídia,
ela faz na minha vida com que esses gatilhos sejam para o lado da ansiedade. Você sabe que, para a mídia como um todo, seja ela impressa, televisiva ou pela web, como nós estamos agora, quanto mais ansioso você estiver, melhor é? É mesmo? Por quê? Se Olha. você estiver tranquilo demais, você não consome. Então, é em todos os sentidos, né? Claro. Por que você assiste o noticiário? Porque você quer saber a notícia. Se você Sim. não sabe a notícia, você fica ansioso. Por que você vê um filme? Porque você está ansioso demais. Uau. Você precisa relaxar a sua mente e você quer se distrair. E aí você vai ver um filme. É verdade. Então, a mídia como um todo, ela quer você ansioso. E até para te relaxar, ela te relaxa, para que depois, em outros momentos, ela te deixe ansioso novamente. Sim. E você volte a consumir outros tipos de produtos. Eu vou fazer uma pergunta minha. Dentro da sua visão, do seu preparo como um professor de história, você que é doutor nessa área, qual o poder hipnótico que a mídia exerce nas massas? Não só hipnose, né? Mas eu falo de controle. Controle. A gente tem que entender qual que é o papel da mídia, né? A gente está falando aqui sobre mídia e mente. Qual que é o papel da mídia? A mídia controla. E existem setores. Não quero entrar aqui em teorias de conspiração, Sim. não é a nossa ideia. Mas a gente precisa entender que a mídia ela exerce controle. Ela precisa informar você em diversos níveis. É por isso que você já parou para pensar por que você tem televisões que têm redes regionais na cidade, no estado e na nação. Sim. Por quê? Porque você precisa ser controlado nesses 3 níveis. Isso é forte, hein? Claro! Muito forte. Você precisa entender que nós hoje temos essas 3 esferas: municipal, estadual e federal. Então, você precisa ser controlado nesses 3 níveis. No seu município, no seu deslocamento e, claro, naquilo que você realiza na nação. Sim. Então, esse controle, ele precisa ser exercido de diversas maneiras. Pense na mídia, não em teoria de conspiração, mas pense o seguinte: eu preciso informá-lo daquilo que ele precisa saber. Sim. O criador da Apple, Steve Jobs, ele foi revolucionário. E, inclusive, ele revolucionou a mídia. As propagandas da Apple... Já estou fazendo propaganda, tá vendo? Mas pode falar, não pode? Pode. Pode, porque bom, tem coisas que não tem jeito, tem que falar o nome da pessoa e o produto. Mas é muito interessante quando você para pensar, por exemplo, na Apple e na forma que ele colocou, porque o design que ele criou, a forma que ele criou do produto dele, o primeiro computador e depois o iPhone e outros produtos, não existiam. E aí falam para ele, olha, mas isso não existe, isso não vai vender, porque ninguém conhece isso. Eu vi o documentário. E aí o que ele fala? Foi, eu vou vender aquilo que as pessoas não sabem que precisam. Eu vou falar que elas precisam. E olha, assim é. Eu vou jogar uma pergunta para você aqui, da Ana de Fátima Tolentino. O poder de manipulação da mídia pode atuar como uma espécie de controle social? Você acabou de responder aí, ó. Sim, e é bom reforçar sobre isso. Sim. Vamos usar essa questão do coronavírus? Sim. Quer ver uma coisa muito interessante? Eu não quero defender lados políticos aqui, direita, esquerda, centro, não é o nosso caso. Mas entenda o seguinte, existem setores da mídia que apoiam um certo segmento e outros setores da mídia que apoiam outros segmentos. E aí você se divide nessa polarização. O que acontece? Quem é a favor do grupo A vai ver as reportagens, canais, influências que falam da ideia do grupo A. Exato. Quem concorda com o grupo B vai assistir os canais, influências do grupo B. O que nós temos que entender? Todo mundo quer te controlar de uma maneira. Isso é ruim? Não. A gente tem que entender que o controle também precisa ser exercido na questão de formar você. Formar você. Nós temos que entender um princípio básico, que é a diferença entre informação e conhecimento. O que é informação? Nós aqui estamos informando pessoas. Nós estamos jogando aqui vários conteúdos para as pessoas. Agora, a grande questão é, a pessoa que está nos assistindo, você que está nos assistindo aí,
Será que você vai pegar essa informação e transformar em conhecimento? Isso é forte. Vai falar, que nem a gente falou aqui, da questão dos gatilhos mentais. Será que você vai entender o gatilho mental e falar, opa, eu gosto de tal coisa, então quando aparecer isso na televisão, tem que segurar a minha onda. É você pegar a informação e transformá-la em conhecimento. O que vai transformar a informação em conhecimento? A prática, a aplicabilidade dela. Então, temos sim essa questão do controle da mídia, mas a grande questão é que muita informação pode ser convertida em conhecimento. Você que está em casa, está nos vendo agora, nós temos um grupo para terapia e esse grupo é voluntário e gratuito. Se você quer estar conosco, manda uma mensagem nesse WhatsApp e você vai ser colocado para um terapeuta atender você. Eu acredito que nesse tempo você esteja muito ansioso, talvez andando para um lado, para o outro, até mesmo com medo de tantas coisas que estão ouvindo. Eu tenho um exemplo aqui de uma pessoa que eu amo muito, eu tive que intervir, por quê? Essa pessoa estava vendo muitas notícias e essa pessoa já tem uma certa idade. De repente, ela me liga e fala que estava muito triste. E eu fiquei muito preocupada, porque aquelas mensagens, aquelas notícias, tudo aquilo que ela estava ouvindo, estava trazendo um peso muito grande para ela. Então, eu pedi para ela, por favor, eu não vou falar quem é, porque ela está me assistindo. Eu falei, por favor, veja menos, ou até nem veja. Então, a notícia, essas notícias todas repetitivas, falando de morte, claro, a gente tem que saber, mas falando de morte, os céus da nossa cabeça. Agora eu vou falar uma área que é do pastor e é também a minha. Céus fechados, céus de bronze, céus que as pessoas não conseguem nem viver mais de tanto medo de morrer o tempo todo. Então, você que precisa de uma ajuda, coloque aí o seu pedido, fale, eu quero um atendimento terapêutico. E você que precisa de um atendimento dentro do Celebrando, que não é aconselhamento, mas é um atendimento de partilhar, você está lotado, você não pode falar com ninguém, também manda para nós nesse WhatsApp e diga, eu quero partilhar. E nós vamos abrir para você grupos de apoio de partilhas abertas. Pastor, o Natan perguntou assim, como blindar nossa mente contra as influências negativas das mídias sociais? Boa. Deixa eu usar um exemplo que eu acho muito interessante. Ele perguntou sobre mídias sociais, mas eu vou falar da questão de televisão. Tá. Eu tenho uma tia que mora em São Paulo, deve estar me assistindo aí. E é interessante que a minha tia, ela tinha pressão alta, ela tinha problemas de diabetes, ela tinha dores de cabeça constantes. Por que eu falo tinha? Porque ela mora em São Paulo e ela tinha um costume de assistir todos os noticiários. Sim. E os noticiários, até então, pingavam sangue, né? Morreu tanto, tal, aquilo que eu falei no início do programa. E aí o que aconteceu? Os problemas começaram a ser somatizados no corpo. É o que nós chamamos das doenças psicossomáticas. A mente começa a pensar e gera enfermidades no corpo que não existem. É verdade. Mas a mente pensa e começam a aparecer realmente a questão de sintomas. E aí, o que a minha tia fez, que eu achei muito interessante? Ela falou assim, Rodrigo, eu vou comprar um DVD. Você vê quanto tempo tem. E aí ela comprou um aparelho de DVD. O que ela começou a fazer? Começou a ver filmes de comédia, começou a ouvir muitas ministrações, sabe? Começou a ver muita questão de Bíblia, de pregações, de filmes de comédia. Ela mesclava fé e humor. O que começou a acontecer? Pressão sanguínea normalizou, dores de cabeça sumiram. Que incrível! O diabetes foi controlado. Por quê? Qual que era a grande questão? Ela via tanta desgraça na televisão que aquilo começou a mexer com a mente dela. Quando ela começou a ver outras coisas agradáveis que começavam a despertar centros de prazer no cérebro dela, tudo ficou normal. Olha. Então, uma forma de você blindar, e aí eu vou responder a pergunta, uma forma de você blindar é evite algumas coisas. Deixa eu dar uma dica para você que está nos assistindo aqui. E que bom que você está conosco aqui, tá?
mas existem muitas coisas negativas nas redes sociais. É verdade. Para que você assiste isso? Vamos parar, né? Para que você assiste isso? Esse dia eu estava vendo uma pessoa, a gente está dando muito aconselhamento durante esse período aqui na igreja também, Sim. né? E aí chegou um dia que uma pessoa falou, pastor Rodrigo, eu estava vendo um programa e de repente fulano falou X coisa. Eu falei assim, tá. E aí no outro dia ele falou X coisa, eu estou ouvindo. Eu falei, peraí, você falou de 2 dias, de 2 coisas que essa pessoa falou que você não gostou. Isso é aonde? Eu falei assim, eu vi ela no Facebook. Eu falei assim, por que você está seguindo uma pessoa dessa? Porque ela é minha amiga no Facebook. Então para de seguir. Desfaz a amizade. Que isso, pastor? Simples assim. Desfaz a amizade e depois você fala comigo. Olha só. 1 semana. Passou, se eu não me engano, 2 semanas que ela veio falar comigo. E aí, fulano, como é que você tá? Eu falei, tô bem, tô mais calma, tô mais tranquilo. Eu falei, claro, porque toda vez que a pessoa postava X coisa, ela estressava, porque falava de algo Faz todo que ela não sentido. gostava. Então, uma dica que eu dou para você, seja Instagram, Twitter, sei lá o que mais, TikTok, seja Facebook, seja YouTube, seja o que for. Se você está vendo coisas de pessoas que realmente você fica com raiva, existe um termo que eu acho muito legal, que são os haters. Os haters? Deixa eu falar sobre isso. Sim. O que acontece? Quem são os haters? São pessoas que odeiam as pessoas que elas seguem. Mas seguem. Mas elas não saem. Elas não... Então, quando a gente fala dessa questão da mídia, sabe, e a mente, deixa de ser um hater, pelo amor de Deus. É verdade. Sabe, você não gosta de uma pessoa, não segue. Não acompanha. Não gosta do que ela fala, né, pastor? Não vê, bloqueia. Eu acho muito interessante quando a gente para pensar em quem você segue, em quem você acompanha na mídia. E por que você segue, por que você acompanha? Então, uma das formas de você blindar a sua mente... não estou falando aqui que você tem que seguir só quem você gosta, quem você pensa, mas assim, deixar de seguir quem te aborrece já é um começo. É bom você seguir o apóstolo Joel no Telegram. É isso aí. O apóstolo Joel no Telegram, todos os dias ele traz uma palavra. Eu coloquei para entrar, assim, às vezes eu estou fazendo alguma coisa e entra a mensagem do dia. É muito bom. Deixa eu ler umas coisinhas aqui que são interessantes demais, ó. Rafael Castro, abraço, pastores, tema forte nessa quarentena. Rogério Mateus falou assim, o discípulo do pastor Geraldo herdou e recebeu o manto e tem cumprido o chamado para a glória de Deus. Olha a Márcia Brum. A Márcia Brum escreveu uma coisa muito interessante, que eu fiquei muito feliz. Ela disse assim, que ela precisava muito tirar a carteira dela e ela não conseguia. Ela tinha algumas dificuldades para que isso acontecesse. Então, ela veio para o Celebrando a Vida. Ela colocou assim, eu consegui fazer a 2ª prova do Detran com a ajuda do Celebrando contra a ansiedade. Faz todo sentido isso, muito bom, muito legal. A Roberta Dias mandou um recadinho aqui. Pessoal, não esquece de dar o seu joinha, que às vezes a gente tem bastante gente assistindo. Deixa o like. E às vezes só tem 10 likes, né? Deixa o like, é isso então, aí. Dá o seu joinha, você que está aí. Compartilha também, vai lá no compartilhamento, compartilha para os seus grupos, isso aí. Isso mesmo. Olha, a Juliane Trone, lá de Londres, falando com a gente. Beijo para você, pastora abençoada. Inclusive, a Juliane, a gente vai ter uma conferência chamada Reset Brasil, final do mês agora. A Juliane vai ser uma das ministradoras. Lá de Londres vai estar falando com a gente. Essa conferência vai ser quando? Vai ser no dia 30, sábado, de 9 até as 9 da manhã até as 9 da noite, e também no dia 31, pela manhã. E tem todas as informações estão lá no seu Instagram? Sim, depois o pessoal pode entrar lá no nosso Instagram, mandar mensagem que a gente vai estar compartilhando. Muito bom. Olha só que interessante. Tem mais alguma coisa aqui, A Vera Lúcia. A minha ansiedade e trabalho é ajudar. Não consigo ficar parado. Estou passando difícil. A Dilceia, eu fico ansiosa e faço crochê o tempo todo. Tá bom. Melhor do que comer.
Essa palavra está sendo um divisor de águas para esse tempo de redes sociais tecnológicas. É a Daniele Fábia Ribeiro Oliveira, linda de Jesus. Laudinéia, forte demais. Ana de Fátima, basta nossa mente estar pronta para receber. Mara Márcia, exatamente, aplicar em nossa vida o que realmente é benéfico, filtrar o que ouvimos e vemos. Deixa eu falar uma coisa sobre essa questão de filtrar, que eu acho muito interessante. Nós estamos numa era de informação e você precisa realmente selecionar aquilo que você assiste. Eu não vou voltar a falar em gatilhos mentais, porque nós já falamos sobre aquilo que desperta você. Sim. Não que você tem que deixar de assistir aquilo que você gosta de assistir. Você não fala, Rodrigo, eu vou deixar de assistir os programas. Não. Mas sabe uma forma muito interessante de você filtrar? É você colocar horários. Como eu disse, eu antigamente, principalmente porque eu tenho TV paga, né? Eu ficava no mínimo aí por dia, e olha que eu trabalho, acordo muito cedo, mas eu ficava no mínimo aí quando eu assistia uma sequência de filmes, em torno de 6, 8 horas. Entende? Vendo por causa que você liga num filme e vai ligando em outro, porque na rede paga não é igual a rede aberta, né, que tem propaganda das coisas. Você vai ligando em um monte de coisa. Vai fazendo. Então, uma coisa que eu falo para você, que é uma boa para você também se preparar para essa questão desse conteúdo que a mídia joga direto, é programa em um horário. Entende? Eu, por exemplo, eu não vejo mais televisão nem de manhã, nem de tarde. Também nunca vejo. Cortei. A não ser no final de semana. Sim. Então, no final de semana, eu vou lá, e assisto. Aí Depois você elege um dia, né? Exato. Depois a gente vê aqui o programa do Projeto Vida, os cultos, aí a gente vai lá e assiste um pouquinho, um filme, alguma outra coisa. Então, eleja horários para que você possa ver o seu programa. Rodrigo, eu não tenho TV paga, eu só assisto rede aberta. Sem problema. Você vai ver na rede aberta quais são os programas que você gosta de assistir, assista aquele programa e desliga a televisão, deixa de assistir a internet e assim vai, porque também são formas de você exercer filtros, controles a partir disso. Eu quero dedicar um tempo para nós orarmos dentro daquilo que é a unção que tem na sua vida. Quando a gente fala sobre as questões de mídia, a gente também está falando de uma parte espiritual muito forte, que eu vou deixar o pastor fazer isso, e nós vamos fazer uma guerra espiritual aqui, uma oração específica, porque assim, enquanto a gente está falando, e eu fiz uma coisa, hoje eu fiquei trabalhando, fazendo muitas coisas, eu escutei muitas notícias, para eu entender como eu chegaria hoje aqui nesse programa. E eu confesso, assim, que eu escolhi 3 canais que são bons. Mas, assim, de fato, eu fiquei Bombardeou, pensando... né? Bombardeou. Então, no momento que você está falando, pastor, eu começo a perceber que existe um céu em cima da cabeça de algumas pessoas. E o Celebrando a Vida também é libertação, e nós vamos fazer isso, em nome de Jesus. Então, vamos ter esse momentinho, você fala, explica um pouquinho e vamos entrar numa oração agora. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que muitas vezes está nos assistindo aí e não consegue dormir. Você que está nos assistindo aí e de repente você está sentado, você está em casa, porque eu sei que muitas pessoas não estão trabalhando, outras continuam trabalhando, Sim. mas do nada vem uma dor de cabeça em você. Do nada. Você está trabalhando, está tudo normal, ou está em casa e de repente vem uma dor de cabeça do nada. Às vezes você está no seu ambiente de trabalho, você está com a sua família, de repente você fica com raiva. A raiva surge em você do nada. Aí, de repente você está em outro momento, você está conversando com a sua família, de repente você vai assim, não quero ficar mais aqui, e quer se isolar. Isso tudo você tem que entender que depende das influências que você recebe, o que você está assistindo. Deixa eu falar algo aqui, pastor Adriano, que é muito sério. Desliga um pouco a televisão, desliga um pouco o celular, desliga um pouco aí esses canais de informação, porque aquilo que você absorve é aquilo que vai sair da sua boca. Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa e ela estava conversando aqui comigo, falou assim, pastor, olha que coisa terrível, olha a situação que nós estamos vivendo, muitas pessoas vão morrer, as pessoas estão passando por calamidades. Eu falei, filha, como é que está a sua casa? Aí ela tomou um susto. Assim,
Mas por que você está perguntando de mim? Não, porque você está falando que pessoas vão morrer, que tem muita calamidade. Como é que está a sua casa? Saiu do micro e ficou olhando o macro. E aí ela tomou um susto, porque eu perguntei de uma maneira incisiva como está a sua casa. Exatamente. E aí ela olhou para mim e falou assim, ué, lá em casa está bem. Você está faltando comida? Não. Tem alguém com corona? Não. Tem alguém doente? Não. Então para. Para. Rodrigo, você está falando, é egoísmo, a gente tem que pensar no coletivo. Não, você tem que pensar assim no coletivo. Também. Mas você tem que entender que muitas vezes você toma coisas para você que vão começar a gerar sentimentos, emoções e vão causar muitos pesos na sua vida. É verdade. E eu quero orar sobre isso, sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que tudo aquilo que você vê vai passar por um filtro. E esse filtro se chama fé. Nós estamos aqui nesse programa e esse programa também aborda sobre isso. Eu quero declarar que independente das más notícias, independente dos problemas, independente das situações, independente daquilo que tem sido tragédia na sua casa, com a sua família, você vai estar blindado. Eu quero declarar uma proteção divina, extraordinária, sobre a sua casa, sobre a sua mente, sobre a sua família. Eu quero declarar um novo tempo. As informações da mídia não vão acontecer sobre isso, sobre você. Eu quero declarar uma bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Coloca a sua mão agora na sua cabeça. Coloca aí. Amém. Pastor, estou segurando o celular. Deixa aí em algum lugar, deixa no chão, não sei. Coloca aí, ó. Mão direita, tá? Coloca aí, ó. Mão direita, que é a mão da bênção. Aleluia. Fala assim comigo. Eu declaro sobre a minha mente, a tua graça, Jesus. A tua graça, Jesus. Eu declaro que todo pensamento está cativo ao senhorio de Jesus Cristo. Eu anulo todo pensamento contrário à palavra de Deus. Tudo que não é paz, tudo que não é shalom, tudo que não é plenitude, tudo que não vem de Deus, eu lanço fora e recebo sobre a minha mente o shalom, a plenitude, a graça e a paz. Eu profetizo sobre a sua vida, se você não estava dormindo, hoje você vai ter um sono como você nunca teve antes. Você vai dormir de uma maneira que você vai colocar a cabeça no travesseiro. E você vai dormir até o outro dia, sem acordar em nenhum momento. Eu quero profetizar, se você tem passado por momentos aí de terror noturno, ouvindo som de noite, de madrugada, hoje, Deus vai te dar o sono dos justos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olha, nós todos estávamos precisando desta oração, e essa oração fez todo o efeito. Nós estamos terminando. Tinha muita coisa para falar, mas tá bom. Quero te agradecer muito. Vamos fazer mais vezes. Todo mundo aqui gostou muito, foi maravilhoso. E hoje teve essa questão dos céus, o tempo todo. E é por isso que você veio, porque o seu ministério está pautado nos céus e também nos ensinos da terra. Posso falar só uma coisa, Pode. antes de encerrar? Pode. Durante essa pandemia, eu quero declarar uma coisa e que você possa declarar também. Eu recebo. Que você possa estocar fé e compartilhar a esperança. Estocar fé. E compartilhar a esperança. Compartilhe boas notícias, tá, gente? O mundo não tem só más notícias. Nesse período de coronavírus, deixa eu falar algo para você. O número de curados é muito maior do que o número de infectados. Amém, é verdade. Tinha tantas informações, mas um outro momento a gente fala, mas acredite nisso. Estoque fé e compartilhe esperança. Existem boas notícias, boas novas para você, sua casa, sua família, para a nossa nação, para o nosso estado, para a nossa cidade. Eu recebo. E nesse mês, no dia 29, 30 e 31, nós vamos entrar nesse dunamis, nesse nível do poder miraculoso do Senhor. E nós vamos, nessa festa de Pentecostes, vamos ser refeitos na unção e no poder do Espírito Santo.
Queridos, nosso programa terminando e amanhã, ao meio-dia, o nosso apóstolo, às 19h, no culto. E você que quer realmente abençoar a igreja, traga a sua cesta básica para que a gente possa abençoar muitas pessoas. O nosso alvo são 1000 cestas ainda em maio e você faz parte disso. Também o nosso apóstolo está lá no Telegram com dos 365 dias. Esse ano são... Rompendo limites. Isso. Esse ano é bissexto? Esse Não. ano é. É? Então, esse ano você tem uma palavra para cada manhã. Excelente grupo, faço parte lá. Do Telegram. Todos os dias tem uma palavra nova. Maravilhosa a palavra. E também, queridos, você e eu, nós estamos sendo convidados a todos os dias estarmos nas mídias sociais do Projeto Vida e sermos abençoados lá dentro da nossa casa. Alguém colocou aqui, foi a Mara. Ela disse um maravilhoso gatilho é a palavra do apóstolo ao meio-dia. Então fiquem com o Senhor Jesus e até semana que vem. Deus abençoe.